Para Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Hoje eu começo a rodada da Maratona do Oscar de 2021. Vou tentar fazer vários vídeos falando da categoria de melhor filme, de melhor filme internacional, de alguns documentários, que são as categorias que eu mais gosto. Sem mais delongas, quero começar a fazer um adendo em relação a essa premiação de 2021. Pela primeira vez na história, nós temos duas mulheres concorrendo à categoria de melhor direção. Chloe Zhao, que está concorrendo pelo Nomadland, que a gente vai conversar hoje, e também a Emerald Fennell, pelo filme Bela Vingança. Eu ainda não assisti esse filme, então não tenho nenhuma opinião formada. E a Chloe também está concorrendo em outras categorias. Isso também é histórico, porque ela é a primeira mulher não branca, asiática, a estar concorrendo a tantas categorias nesse ano. Melhor roteiro adaptado, montagem e melhor filme. E eu acho que ela chega nesse Oscar com chances reais de sair vencedora em alguma dessas categorias. Eu ainda não assisti todos os filmes, mas Nomadland está entre os meus filmes preferidos que eu vi até agora em 2021. Nomadland vai contar a história de uma viúva que é interpretada pela Frances McDormand e ela vive, ela se sustenta através de bicos que ela faz para a Amazon esporadicamente. Como ela tá sem nenhuma perspectiva, ela tá passando por um período de extrema recessão, ela acaba pegando o trailer em que ela mora e começa a fazer uma viagem pelo oeste dos Estados Unidos. E entre uma parada e outra, ela tenta conseguir um emprego aqui, outro acolá, enfim, ela tem uma vida extremamente vulnerável. Então, de uma forma bem simplista, essa é a sinopse do filme. Mas se eu fosse resumir esse filme em poucas palavras, eu diria que é um filme absolutamente minimalista e ele vai abordar o tema da solitude. Uma outra coisa também que o filme aborda de forma bastante sutil é a questão da escravidão moderna, desse sonho que se você trabalhar muito, que se você se esforçar, você vai conseguir. De uma forma muito sutil, isso está presente como uma crítica, mas talvez o filme pudesse fazer uma crítica mais profunda em relação a isso, mas acredito que não era o objetivo da diretora ao retratar essa história. Pensando nessa temática da solitude, é um filme que trabalha bastante os diálogos, que são muito reflexivos, diálogos que vão abordar diversos temas como a desigualdade, o desamparo, o desapego, o luto. Vai falar também muito das relações de amizade, dos vínculos que essas personagens vão construindo à medida que elas vão viajando. A maioria dos personagens desse filme são vividos por não atores, o que traz uma espontaneidade, o que traz uma fluidez nesses diálogos, Então a Frances é uma das poucas atrizes que são atrizes de fato e que estavam ali interpretando um personagem. E isso traz um tom documental para o filme, porque de fato essas pessoas que vivem nesses trailers viajando e que cada hora está num lugar diferente do país, essas pessoas realmente existem, Então a gente tem um retrato fidedigno ou não dessas pessoas. E agora que eu entro numa segunda parte desse vídeo, que eu não sei se você que não assistiu esteja interessado em escutar o que eu vou dizer. Não é um spoiler, mas é uma perspectiva minha, uma opinião em relação a como esse modo de viver é documentado nesse filme. Em muitos momentos a gente percebe que de alguma forma essas pessoas estão felizes e contentes e que elas fizeram essa escolha de viver como nômades justamente porque a vida não lhes reservou uma coisa melhor. Vendo por esse lado, parece que são pessoas livres, que abriram mão de viver uma vida convencional, mas quando você vê por um outro prisma, é uma realidade absolutamente cruel, porque são pessoas mais velhas que deveriam estar se aposentando, que deveriam estar recebendo de volta do Estado o que doaram para o Estado a vida inteira, e elas foram simplesmente abandonadas pelo poder público e tiveram que optar por uma vida de nômade, de viver andando por aí, vagando. Eles formam uma espécie de comunidade que uns vão ajudando os outros, o que é
extremamente bonito, é até uma coisa que a gente sonha, né, quando a gente pensa no poder do coletivo, da comunidade, que todo mundo se ajuda. Eu gosto muito dessa ideia, mas da maneira como é retratada no filme, parece que tá tudo bem. E não tá, essas pessoas foram abandonadas e por isso que elas vivem nessa condição. A condição que o capitalismo impõe. E quando eu falo do capitalismo agora, é porque eles colocam ali em vários momentos que a personagem da Frances, quando ela vai fazer esses bicos para a Amazon, por exemplo, ela fala assim, não, eu gosto de fazer esses bicos porque eles pagam bem, eu gosto de trabalhar. Nesse momento que ela fala assim, eles pagam bem, e você vê que ela vive numa condição absolutamente precária, você fala assim, putz, esse trabalhador é mais um desses trabalhadores enganados, que acreditam que como estão trabalhando de alguma forma por conta própria, né? São pequenos freelas, como um Uber. Parece que você tem uma certa autonomia em relação à sua vida quando você não tem. Quando você está sendo absolutamente explorado e que quando aquele trabalho ali terminar, né, aquele período terminar, você está desamparado novamente, você não tem nenhuma estabilidade, você não tem nenhum benefício, você não vai ter um seguro-saúde, você não vai ter um vale-alimentação. Enfim, as leis nos Estados Unidos são diferentes das do Brasil, mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso é porque a gente, de alguma forma, vai observar nesse filme, de uma maneira muito sutil, essa uberização do dia a dia das pessoas e como elas são importantes para o sistema em determinado momento da vida delas e depois, quando elas não servem mais, elas são simplesmente descartadas. E aí você vai procurar uma alternativa para viver, que no caso das personagens do filme Nomadland é o que acontece, e essa alternativa é vista como uma espécie de liberdade. Eu escolhi viver assim, mas nem todo mundo que está ali escolheu viver daquela forma porque era um ideal de vida, e sim porque foram abandonados pelo sistema. Eu acredito que o filme ele não vai por essa via, ele aborda outras questões, um filme bastante contemplativo, bastante reflexivo, numas outras questões, bastante centrado na personagem da Frances. Se ela abordasse esse viés de discussão, aí seria um outro filme. Eu não tô nem dizendo que deveria ser. São as coisas que me suscitaram a pensar o que na nossa vida é escolha e o que a gente pensa que a gente está escolhendo, mas de alguma maneira a gente foi forçado a escolher aquilo. No mais, é um dos meus filmes preferidos do ano, como eu falei no início. Eu gosto muito como a Chloe condensa praticamente todo o filme na personagem da Frances. A Frances é uma atriz fenomenal. Ao mesmo tempo que a gente percebe na interpretação da Frances uma personagem dolorida e solitária, né, e que foi machucada pelo tempo, pelas condições da vida, a gente também percebe no olhar dela uma profunda amorosidade, um profundo afeto pelas pessoas, várias facetas dessa personagem. E isso que faz com que se torne tão humano e tão real tudo que a gente está assistindo. Onde que você pode assistir esse filme? Essa é a pergunta que sempre me vem. Por enquanto esse filme ainda não estreou oficialmente no Brasil, nos cinemas. Eu nem sei como que tá a questão de cinema atualmente, né? Eu não vou ao cinema há muito tempo, já desde que começou a pandemia, mas alguns filmes entraram em cartaz, mas enfim, eu não sei de fato quando que vai chegar ao cinema, não sei se por conta de não ter cinema vai estrear no streaming, então é aquela história, deem seus pulos para encontrar. Eu dei os meus pulos. Eu prefiro sempre optar por filmes que estejam nas plataformas, né, enfim, mas nem sempre é possível, então se virem para conseguir esse filme. A quem assistiu, eu gostaria muito de saber a opinião de quem assistiu, e a quem não assistiu, me contem aí se vocês já estão curiosos para assistir. Um beijo para vocês, até a próxima e tchau!